Esta é a história de uma garota que era descrita de muitas maneiras: cabelos negros como a noite que caíam até a cintura, olhos azuis encantadores que brilhavam como estrelas. Irvine Liluz era a mulher mais bonita do Império Verma e esposa do Duque de Carlyle. Apesar de sua beleza, por trás de sua aparência escondia-se a imagem de uma esposa autoritária, aterrorizando toda a família do Duque de Carlyle. Irvine Liluz sempre foi uma mulher mandona, rude e facilmente irritada, mas seu mistério era que, mais do que qualquer coisa no mundo, ela odiava seu marido e não queria nada com ele. A ação dessa história fascinante começa com um homem sentado em uma cadeira, o próprio Duque Furin Carlyle, marido de Irvine Liluz. Na sala onde o Duque estava, os conselheiros ao seu redor começaram a perguntar sobre o casamento, pois não haviam ouvido nenhuma notícia durante os 4 anos desde o matrimônio. Um dos homens lembrou ao Duque que o contrato de casamento com o Ducado de Verma ainda não havia expirado. Um de seus conselheiros sugeriu que, se ele estava em maus termos com a duquesa, Furin deveria informar agora, pois este era o momento de pedir ao imperador que o separasse antecipadamente. Furin, segurando a cabeça por causa das perguntas estranhas, disse que seria melhor perguntarem diretamente a Irvine sobre o relacionamento deles, já que ela o estava evitando. Um dos conselheiros, sem nenhuma timidez, começou a falar sobre como ninguém conseguia lidar com o temperamento explosivo de Irvine, sugerindo que eles enviassem imediatamente uma petição de divórcio e casassem o Duque novamente. O Duque ficou indignado com o que foi dito, afirmando que a violação do contrato seria um ato extremamente incivilizado na diplomacia e que faltava apenas 1 ano para o fim do contrato. Ao que parecia, a família Carlyle raramente via herdeiros de 25 anos, e o Duque já havia atingido essa idade. Seu pai tinha 40 anos quando ele nasceu, e Furin disse que ainda tinha forças para gerar um herdeiro, mas que agora não era o momento. Furin não permitiu que ninguém continuasse com o assunto e imediatamente expulsou todos os conselheiros do salão, encerrando a reunião sem sucesso. A duquesa então convocou seus conselheiros para uma reunião. Eles estavam confusos com as perguntas e achavam que a duquesa pediria novamente para coletar uma nova fortuna para o Ducado de Verma, o que faria os camponeses sofrerem muito. Um dos aliados de Verma perguntou por que Irvine havia reunido todos. Olhando para os conselheiros com um olhar misterioso, Irvine respondeu que, a partir de agora, eles parariam de enviar riquezas ao Ducado de Verma. Ela também pediu que informassem aos camponeses que não os privaria mais de sua fortuna e pediu desculpas por ter agido tão estupidamente devido à sua ligação extraordinária com a família. Tudo isso era a história de um romance chamado Furin e Stella, que Kate, uma caixa de supermercado comum, estava lendo. Mas um cliente se aproximou e pediu que ela finalizasse sua compra. Não muito tempo atrás, Kate era uma aspirante a cantora que trabalhava meio período, com uma rotina exaustiva que, às vezes, a fazia desmaiar. Naquele dia, Kate desmaiou novamente no balcão, mas dessa vez foi diferente, ela bateu a cabeça nas lajotas e morreu. Quando abriu os olhos, ela viu um jovem ao lado da cama, com as mangas arregaçadas e a camisa desabotoada, revelando um corpo esguio. Ele tinha cabelos platinados lindos e estava dormindo na borda da cama, o que deixou Kate perplexa. Ela não entendia onde estava, porque estava na cama, ou quem era esse homem, pois lembrava-se de estar no trabalho. Apavorada, ela fechou os olhos, esperando que, ao abrir, tudo voltasse ao normal. De repente, o Duque tocou a cabeça de Kate e, com seu corpo imponente, implorou para que ela acordasse, mostrando grande preocupação pela esposa. Enquanto isso, Kate pensava no que fazer naquela situação. Ela decidiu que, assim que o homem saísse, tentaria entender o que estava acontecendo. Enquanto pensava, o Duque inesperadamente a beijou, e Kate abriu os olhos de repente, o que deixou o Duque assustado. Ele pronunciou o nome dela, Irvine, e, ao ouvir isso, Kate ficou ainda mais aterrorizada, desmaiando novamente, agora em um corpo diferente. Na manhã seguinte, o quarto da duquesa estava cercado por criadas e um médico, que, após examiná-la, disse que não havia nenhuma ameaça à saúde da senhora. Os servos ficaram muito felizes com a notícia. Kate foi acordada pelos barulhentos e animados servos, sem entender onde estava e por que todos a chamavam assim. Antes de desmaiar, Kate tinha visto um homem chamando-a de Irvine. Naquele momento, todos os servos a chamaram de Duquesa de Carlyle. Ela percebeu que havia morrido e renascido no corpo de Irvine Liluz, no romance. Irvine mantinha até o fim que as acusações eram injustas, pois ela também era uma filha ilegítima do derrotado Verad Dui, e sua única filha tinha o sangue dele e uma vida dedicada ao Império Trisha. A família imperial, em bons termos com o arquiduque, a aceitou como um presente, após o que ela se casou com o Duque de Carlyle, o braço direito do imperador e um homem influente no império.
Durante os 4 anos de casamento, não houve notícias sobre o surgimento de um herdeiro, e rumores de que ela não era capaz de cumprir nem as mínimas obrigações de uma duquesa se espalharam pelo ducado de Carlyle. No entanto, quando faltava pouco tempo para o contrato expirar, alguém envenenou o vinho do duque de Carlyle, e a suspeita imediatamente recaiu sobre sua esposa, Irvine Luz, a quem o homem odiava profundamente. Descobriu-se que ela estava transferindo ilegalmente as riquezas da propriedade Carlyle para o ducado de Weimar. Condenada à morte, uma mulher gritava até o fim que as acusações eram injustas, mas absolutamente ninguém acreditou nela, nem mesmo seu marido, o duque de Carlyle, que um dia a amou com toda a sinceridade. Ele se casou novamente com a condessa Stella Bell, que o cuidava de coração aberto. Kate não entendia por que havia se transferido para o corpo de Irving, ela não compreendia por que era vilã má e ainda estava destinada a morrer. As ondas de indignação se acalmaram quando percebeu que, estando no corpo de Irving, suas emoções tempestuosas não ajudariam. Era hora de viver de forma diferente do que Irving estava acostumada. Kate, agora no corpo de Irving, convidou os servos para falar com ela. Uma encantadora criada se aproximou, e Kate, aparecendo diante dela como Irving, perguntou sobre a duração de seu casamento com o duque. A criada respondeu, com medo, que ela estava casada com o duque há 5 anos, sem entender o motivo da pergunta. Decidida a viver um ano tranquilo, Kate planejou receber uma casa de campo como compensação. Ela sonhava com uma vida independente após o divórcio do duque de Carlyle, ela só precisava se tornar a ex-esposa do duque. Depois de muito refletir, Kate concluiu que, para sobreviver, precisava começar a fazer boas ações para mudar a opinião dos outros sobre ela, e a primeira pessoa cuja opinião deveria mudar certamente seria o duque. Enquanto pensava, Kate encontrou um cavalheiro no quarto. Os servos o saudaram imediatamente, e Kate percebeu que ele era o mestre, afinal, ele era o marido de Irving. Quando Furin entrou na sala, perguntou imediatamente como Irving estava se sentindo. Kate percebeu que o momento em que ela abriu os olhos, o duque de Carlyle estava dormindo em frente a ela, como se fosse uma sombra do passado. Observando Furin, Kate notou que seu comportamento era muito diferente do que durante a noite, como se fossem 2 pessoas distintas. As palavras do cavalheiro, de que Irving estava bem, pareciam apenas um alívio casual, mas sua intenção de sair era preocupante. De repente, Irving correu até ele, agarrando a barra da camisa dele como se fosse sua última esperança, olhando em seus olhos com gratidão. Houve um silêncio tenso na sala, enquanto todos olhavam para Irving com choque, se perguntando quais seriam as consequências de seu desmaio. No romance, a principal razão para acusar Irving de assassinato era seu relacionamento tenso com o marido, o que a tornava a principal suspeita no caso de envenenamento. Nesse ponto, Kate percebeu que cada passo que dava visava restaurar sua reputação e melhorar seu relacionamento com o duque. Furin não respondeu às palavras de Kate e simplesmente se afastou em silêncio. O cavalheiro foi para a biblioteca, refletindo sobre o que estava acontecendo com sua esposa e se a última conversa deles havia levado a esse resultado. Em frente à porta da biblioteca estava a senhora Tilly, que o senhor havia chamado. Ele perguntou se o comportamento de Irving poderia ser resultado de perda de memória, mas a senhora Tilly apenas disse que ele deveria confiar no médico e observar as mudanças. A criada notou que o comportamento da senhora havia se tornado muito mais suave, como se ela tivesse se tornado outra pessoa após a doença. O duque estava intrigado com essas mudanças, e antes, ela era silenciosa, mas agora até o agradecia. A criada fez uma pergunta importante: seria possível que a senhora tivesse decidido mudar, mas Furin rejeitou categoricamente essas esperanças, chamando-as de inúteis. Após a conversa, o mestre dispensou a serva, deixando-a com seus pensamentos. Irving, cruel e fria, raramente interagia com os moradores da propriedade de Carlyle, exceto quando dava ordens. Ela quase não tinha contato com o marido, exceto com Madame Tilly, a única serva que sempre estava ao seu lado. Madame Tilly decidiu perguntar à senhora como foi o almoço dela hoje. Em resposta, recebeu que o jantar, como de costume, estava excelente, mas é interessante que, em seu primeiro encontro, Madame Tilly estava tão assustada que tremia. Agora, porém, a senhora sente que seus servos começam a entendê-la, mas precisa melhorar seu relacionamento com Furin. Durante uma conversa com Madame Tilly, a senhora foi chamada à cozinha. Irving decidiu descobrir o motivo de a senhora estar especialmente ocupada hoje. A senhora disse que o cavalheiro decidiu jantar em casa hoje. Algumas horas depois, a criada de Irving, Marianne, entrou no quarto dela e anunciou que o jantar estava pronto. Kate, no corpo da senhora, percebeu a tensão no rosto de Marianne.
Ela se perguntou por que a sobrinha de Madame Tilly ainda estava com medo. Decidindo suavizar a situação, Kate falou com Marianne em tom agradecido. Irving instruiu Marianne a transmitir que jantaria com o marido naquela noite. No entanto, Marianne respondeu que isso nunca havia acontecido antes, mas Irving insistiu que era importante causar uma boa impressão. Tendo pedido ajuda dos servos para seu figurino, Irving perguntou a Marianne se ela tinha medo dela, e a resposta foi inesperada: a senhora simplesmente se afastou de sua cor habitual, o preto. O comportamento misterioso de Irving deixou Marianne desconfiada, e ela não pôde deixar de perguntar se havia algo no trabalho dela que a senhora não gostava. Irving garantiu que tudo estava bem e pediu à criada para começar a maquiagem. Nos 4 anos de casamento, a senhora raramente se comunicava com as outras criadas, exceto com Madame Tilly. Tudo o que viam era o rosto sério e malvado de Irving, mas agora ela deveria, gradualmente, mostrar algo diferente. Convencê-los da sua mudança. Quando Kate abriu os olhos, foi impactada pela imagem que viu. Era impensável que a verdadeira Irving usasse aquela maquiagem todos os dias. A reação da patroa deixou os empregados pedindo desculpas em horror. Decidida a lavar a maquiagem desastrosa, Kate decidiu aparecer no jantar sem qualquer maquiagem extra, e então a criada trouxe uma bandeja de flores para que Irving pudesse decorar seu cabelo. A nova Irving escolheu lírios do vale e enfeitou o cabelo com eles. Furin já estava sentado à mesa, esperando pelo jantar, que ainda não havia sido servido. Ao perguntar a Alfred, soube que a senhora decidirá jantar com ele e pediu para esperar um pouco mais. Furin achou a ideia absurda, e uma mulher que normalmente o ignorava, de repente, sugeria jantar juntos, o que parecia estranho para ele. Nesse momento, Irving entrou na sala de jantar e anunciou que apenas queria jantar com ele. Depois de se sentar, Irving respondeu a uma pergunta sobre sua saúde, afirmando que quase se recuperara completamente. O marido ficou surpreso, pois ela nunca mostrará essa iniciativa antes. Ele perguntou por que estava sem maquiagem, já que, desde o casamento, era a primeira vez que a via sem ela. Irving explicou que a maquiagem era pesada demais para sua pele, estragando-a, e perguntou a Furin se parecia estranha. Mas ele não a reconheceu como sua esposa, ela nunca havia sido assim. Ele acreditava firmemente que ela estava fazendo tudo aquilo para atormentá-lo. O cavalheiro admitiu que ela realmente parecia estranha e que ficava melhor com maquiagem, então sugeriu que iniciassem o jantar. Sem entender a situação, o cavalheiro perguntou diretamente à esposa o que ela estava planejando. Irving assegurou que não tinha más intenções, apenas estava tentando melhorar seu relacionamento com ele. O cavalheiro relembrou os 4 anos de vida juntos e perguntou o que ela achava do fato de ele ter percebido suas artimanhas. A duquesa ficou irritada e respondeu que estava apenas tentando cumprir seus deveres matrimoniais. O duque perguntou se Irving estava pronta para cumprir outra de suas promessas, mas ela não entendeu do que ele falava. O cavalheiro perguntou se ela estava pronta para cumprir o dever de conceber um filho. Se lembrarmos do enredo do romance, fica evidente que, embora todos admirassem a aparência do irmão mais novo do imperador, o Duque Cylon, foi o Duque de Carilli quem finalmente conquistou todos com sua beleza incomparável. Mesmo após o casamento, ele era considerado o homem ideal, e muitas mulheres da sociedade ainda eram atraídas por ele, na esperança de um divórcio após 5 anos. Mas o verdadeiro caminho para a esposa do duque manter sua honra e dignidade era ter um filho. Irving não queria isso, ela não conseguia dormir com alguém que não amava. Ela apenas queria viver em paz até o fim do contrato e só então obter o divórcio. Mas agora, ela teria que dar à luz um filho. Isso era um teste do duque, que não esperava outra resposta de alguém que, na primeira noite de casamento, recusou-se a misturar seu sangue com os agressores. Após essas palavras, ele se retirou, ordenando que Irving esquecesse o que fora dito, deixando-a sozinha à mesa. Furin disse a Irving para agir normalmente e parar de fazer coisas que não fazia antes. Ela não entendia por que ele de repente ficou irritado, então acabou jantando sozinha, temendo que o relacionamento entre ela e Furin estivesse para sempre arruinado. Enquanto Irving almoçava, a senhorita Tilly se aproximou, pedindo que não se preocupasse tanto. A senhora perturbada admitiu que percebera sua grosseria com o marido, mas pediu a ele uma nova chance. Madame Tilly tranquilizou a duquesa, afirmando que o cavalheiro notara suas mudanças, mas que ele tinha muito a fazer no momento. Ela também comentou que seu marido estava exausto demais para admitir que ela havia mudado. Irving e Madame Tilly foram ao jardim de verão para discutir o passado com uma xícara de chá. A senhora expressou sua gratidão a Madame Tilly por seu apoio durante a perda temporária de memória e pelas várias lições de vida.
Depois, perguntou sobre o festival cultural na residência da Marquesa Celestin, querendo saber quando ele ocorreria. Irving mencionou que ouvirá falar do festival planejado, o que a criada confirmou. O festival cultural, conforme descrito, é uma celebração aristocrática, mas na realidade é um circo onde todos competem para ver quem consegue gastar mais dinheiro. Cenas decoradas por damas nobres eram valorizadas muito mais do que aquelas que custavam uma fortuna. Irving perguntou à senhorita Tilly se poderia participar do festival, na tentativa de mudar a opinião das pessoas sobre ela através de seu canto. Em seguida, pediu que encontrasse a melhor orquestra para acompanhá-la. A senhora sugeriu montar um coral para acompanhá-la, mas Irving insistiu que poderia se apresentar sozinha, demonstrando seu talento diante de todos na propriedade. Madame Tilly ficou surpresa e perguntou por que a senhora escondia seu talento até então. 3 dias depois, o servo informou que o Marquês Celestino soubera dos preparativos da senhora para o festival e ficou surpreso. Todos queriam saber como a senhora havia mudado, já que ela já havia atraído a atenção da alta sociedade. Graças a Madame Tilly, rumores sobre as mudanças da senhora se espalharam, e sua reputação começou a melhorar. Para melhorar. Irving aguardava a reação de Furin a todas essas mudanças, incapaz de dormir esperando por isso. Madame Tilly desejou-lhe boa noite e disse a Irving que não havia razão para esperar que o marido viesse se preocupar com sua saúde. A senhora perguntou à criada o que ela achava da opinião de seu marido sobre Irving. Madame Tilly respondeu que, todas as noites, quando Irving esperava na porta por Furin, ele a levava para o quarto. Irving não acreditou e perguntou novamente a Madame Tilly se era possível que outra pessoa a estivesse conduzindo, mas a criada negou. Após o relato de Madame Tilly, Irving concluiu que Furin não a odiava, mas não entendia por que ele a tratava tão gentilmente apenas pelas suas costas. Naquela mesma noite, Furin trabalhava na mansão do imperador, que comentou que o nome da senhora Carlyle era frequentemente mencionado nos círculos sociais. Furin respondeu rudemente, dizendo que sabia o que estava acontecendo, pois todos estavam falando sobre isso. Até o imperador notou que algo havia mudado na duquesa, já que ela esperava pelo marido na porta todas as noites. O duque não entendia por que tinha que deixar seu trabalho para carregar sua esposa até a cama e depois voltar ao palácio. Ele pensou que talvez ela não quisesse que outros vissem seu rosto franzido enquanto dormia ou a fofura de seu semblante adormecido. Então percebeu que nem ele mesmo entendia o que estava acontecendo e se perguntou se aquilo era uma nova forma de Irving provocá-lo ou se ela realmente havia mudado. O imperador relembrou a Furin o dia em que conheceu sua esposa e comentou que ele parecia o mesmo naquela época. Sua Majestade anunciou ao duque que decidirá participar do festival cultural e apareceria lá junto com a imperatriz. O duque alertou o imperador que Irving poderia ser rude por causa de seu passado e pelo fato de nunca ter sido parte da sociedade desde o casamento. O imperador estava curioso se Irving lidaria bem com o festival, considerando que ela havia organizado uma apresentação com os melhores pianistas e até planejado se apresentar. Ele também ficou surpreso que o duque só soubesse disso agora, apesar de viverem sob o mesmo teto. O duque disse que agora se poderia esperar qualquer coisa de Irving, o que o preocupava. O imperador sugeriu a Furin que as ações de Irving poderiam ser um sinal de reconciliação e uma promessa de comportamento melhor. Ao sair, o imperador pediu que Furin não o decepcionasse, talvez eles tivessem um filho que unisse os sangues das famílias Verma e Carlyle. No dia seguinte, os criados foram até a duquesa para informar que os preparativos para o salão principal do banquete estavam concluídos e que o piano estava coberto para evitar poeira. Irving agradeceu a eles, e os criados notaram que o caráter da patroa havia mudado radicalmente. Faltavam apenas 3 dias para o evento, e várias famílias aristocráticas estavam prontas para participar. Para Irving, era uma chance de provar que ela não era a vilã de que falavam, mas sim uma esposa dedicada. Madame Tilly apareceu no quarto da senhora e trouxe um vestido feito sob medida. Irving quis experimentá-lo imediatamente para fazer as alterações necessárias. Quando Kate e o corpo de Irving tiraram o vestido, ela foi até o espelho e notou que estava em boa forma. Enquanto admirava seu novo corpo, o duque entrou no quarto. Ele pediu um tempo para conversar. Irving sentiu-se envergonhada por encontrar o duque vestida em roupas de dormir, mas ele não via nada de inapropriado nisso, embora Irving insistisse na etiqueta. Eles começaram uma conversa sobre eventos que não eram realizados na propriedade há muito tempo, e então o duque fez outra pergunta. Ele queria saber por que Irving de repente começara a agir de forma diferente e se estava pronta para mudar sua atitude em relação a ele. Irving rejeitou as palavras dele, e o duque passou a mão na testa, alarmado, repreendendo-a por organizar o festival,
ao que ela respondeu que estava apenas cumprindo seu dever. Ela o lembrou de que ele mesmo a havia incentivado a se envolver na organização de eventos. Irving expressou sua insatisfação e até insinuou possíveis consequências. Ao tentar se afastar, tropeçou e caiu, sentindo-se profundamente envergonhada diante do marido. Quando olhou, percebeu que havia caído junto com o Duque. Ela perguntou ao marido se ele tinha um gosto estranho, já que ela não estava usando 1 tonelada de maquiagem. Isso se tornou demais para ela, e ela gritou ao perceber que havia um homem de 2 metros de altura deitado em cima dela. O Duque explicou suas ações, dizendo que, de outra forma, ela o evitaria como antes. Irving afirmou que não estava evitando, mas tentando fazer as coisas direito. Após suas palavras, o Duque aproximou-se ainda mais. Irving tentou afastá-lo e então perguntou o que o motivava a agir assim. O Duque disse que ela estava usando seus deveres como desculpa para conseguir o que queria. O olhar do Duque alarmou Irving, e ela sugeriu que subissem as escadas para conversar em um ambiente mais apropriado. Furin disse que não a deixaria ir até ouvir toda a verdade. Irving repetiu que queria melhorar seu relacionamento com o marido, mas não entendia por que ele não conseguia aceitar isso. Então tentou afastá-lo, mas acidentalmente desabotoou a camisa dele.